A infidelidade é, sem sombra de dúvida, um dos temas mais explosivos e dolorosos da experiência humana, capaz de destruir famílias, aniquilar a autoestima e deixar cicatrizes que duram uma vida inteira. No entanto, a forma como fomos ensinados a lidar com a traição, dividindo o mundo entre vítimas inocentes e vilões cruéis, é, segundo a renomada psicoterapeuta Esther Perel, perigosamente simplista e incompleta. Se quisermos realmente entender por que traímos, por que somos traídos e como podemos sobreviver a isso, precisamos ter a coragem de suspender o julgamento moral por alguns minutos e olhar para o abismo da complexidade humana com olhos de curiosidade, e não apenas de condenação. Neste vídeo, nós vamos mergulhar na palestra definitiva sobre o assunto, desconstruindo tudo o que você acha que sabe sobre amantes, casamentos e lealdade, baseando-nos nos décadas de estudos clínicos de Esther Perel. Vamos explorar o conceito revolucionário de que a traição, muitas vezes, tem muito menos a ver com o sexo em si e muito mais a ver com o desejo profundo de sentir-se vivo novamente, funcionando como um antídoto desesperado contra a morte emocional. Você descobrirá que até mesmo em relacionamentos felizes e funcionais, a infidelidade pode acontecer, o que nos obriga a repensar a pressão absurda que colocamos sobre o amor moderno. O objetivo aqui não é justificar o erro, nem minimizar a dor de quem foi traído, mas sim oferecer um mapa para navegar no caos, transformando uma crise devastadora em uma oportunidade de renascimento, seja juntos ou separados. Ao longo deste roteiro, você aprenderá a diferenciar os tipos de segredos, entenderá a busca pela identidade perdida e descobrirá como casais conseguem reconstruir a confiança a partir das cinzas, criando o que Perel chama de segundo casamento com o mesmo parceiro. É vital que você preste atenção em cada nuance, pois a visão preto e branco da sociedade não serve para quem está vivendo a realidade cinzenta e dolorosa de um caso extraconjugal. Nós dividiremos nossa conversa em 5 pilares fundamentais que sustentam essa nova visão, indo desde a redefinição do ato até as ferramentas práticas para a cura e a resiliência erótica. Se você já amou, já foi ferido ou simplesmente deseja blindar seu relacionamento contra as armadilhas da rotina e do silêncio, este conteúdo foi feito sob medida para você. Prepare-se para ser desafiado, para sentir desconforto e, principalmente, para expandir sua mente sobre o que significa manter o desejo vivo a longo prazo. Agora, respire fundo e abra o coração, pois vamos caminhar por terreno sagrado e perigoso. A infidelidade é uma janela para as verdades mais profundas sobre nossos relacionamentos e sobre nós mesmos. Vamos começar a repensar a infidelidade agora, não como o fim da linha, mas como um ponto de interrogação gigante que exige respostas honestas e corajosas. Para começarmos, precisamos atualizar nossa definição de infidelidade, pois na era digital, trair tornou-se algo muito mais amplo e insidioso do que apenas o contato sexual físico. Esther Perel nos ensina que a traição moderna reside na quebra do contrato de exclusividade emocional e erótica. E isso pode acontecer através de um aplicativo de mensagens, de curtidas estratégicas ou de conversas profundas na calada da noite sem que um único toque físico ocorra. O elemento central que define a traição não é o sexo, é o segredo. É a existência de uma estrutura clandestina que rouba a intimidade do relacionamento primário. A técnica para identificar e compreender isso é analisar o que chamamos de energia erótica desviada. Quando você pega a vitalidade, a atenção e o charme que deveriam ser investidos em casa e os direciona para uma terceira pessoa, você já está, psicologicamente, em um território de infidelidade. A dor de quem descobre não vem apenas da imaginação do ato sexual, mas da percepção humilhante de que foi excluído de uma parte vibrante da vida do parceiro. O traidor cria um micromundo onde ele brilha, deixando o parceiro oficial preso na realidade mundana das contas e responsabilidades. É fundamental entender que a traição fere tanto porque ataca nossa necessidade de ser
o único. Uma expectativa que é relativamente recente na história da humanidade. Antigamente, o casamento era uma transação econômica. Hoje, é um acordo romântico, onde esperamos que uma única pessoa supra todas as nossas necessidades. Ser o melhor amigo, o amante ardente, o bom pai e o parceiro intelectual. Quando a traição acontece, ela nos diz que não fomos suficientes para preencher todas essas lacunas, o que gera uma crise de identidade devastadora no traído. No entanto, Perel nos convida a olhar também pelo lado de quem trai, observando que o segredo em si é um poderoso afrodisíaco. A traição oferece uma realidade alternativa, uma utopia onde as contas não chegam e onde a rotina não existe, criando uma ilusão de perfeição que o casamento real nunca poderá competir. Entender que o caso é uma bolha de fantasia ajuda a desmistificar o poder do amante ou da amante. Eles não são necessariamente melhores, eles apenas existem em um cenário sem responsabilidades. Portanto, o primeiro passo prático é parar de comparar a sua realidade doméstica complexa com a fantasia simplificada do outro. A traição prospera na imaginação e no proibido, e reconhecer que o segredo é o principal combustível do desejo alheio ajuda a trazer a situação para uma perspectiva mais racional e menos destrutiva para a sua autoestima. Talvez a afirmação mais chocante de Esther Perel seja a de que a infidelidade não é exclusiva de casamentos infelizes ou de pessoas de mau caráter. Muitas vezes, pessoas que amam seus parceiros, que valorizam sua família e que não querem se separar, acabam cruzando a linha. Isso acontece porque a traição, em muitos casos, não é sobre encontrar um novo parceiro, mas sim sobre encontrar um novo eu. É uma crise de identidade disfarçada de crise conjugal. A técnica de compreensão aqui envolve olhar para a infidelidade como uma forma de nostalgia de vidas não vividas. Ao longo dos anos, dentro de um relacionamento longo, nós assumimos papéis fixos: o responsável, o cuidador, o sério. A traição surge como uma oportunidade de recuperar partes perdidas da juventude, da liberdade ou da ousadia que foram sufocadas pela domesticidade. O traidor não quer necessariamente deixar a esposa ou o marido. Ele quer deixar a pessoa que ele se tornou ao lado deles. Isso explica o paradoxo de pessoas que têm tudo em casa e arriscam tudo por um momento fugaz. Perel descreve isso como uma tentativa de enganar a morte. Sentir-se desejado, perigoso e vivo é um antídoto potente contra a sensação de finitude e envelhecimento. Quando alguém diz, "eu me sinto vivo de novo", durante um caso, eles estão descrevendo uma experiência existencial e não apenas sexual. Para o parceiro traído, isso é incrivelmente difícil de ouvir, pois soa egoísta e é. Mas entender que o ato pode ter sido motivado por uma batalha interna do outro e não por uma deficiência sua é crucial para a recuperação da autoestima. Não se trata de você não ser o suficiente. Trata-se do outro não saber lidar com seus próprios vazios e limitações sem buscar muletas externas. A lição prática é que a monogamia não é um estado natural que se sustenta sozinho. Ela requer uma escolha consciente e diária. Se não criarmos espaços dentro do relacionamento para a novidade, para o mistério e para a expressão de diferentes facetas da nossa personalidade, a tentação de buscar isso fora aumentará. A prevenção da infidelidade passa por permitir que seu parceiro seja múltiplo dentro da própria relação. Quando a infidelidade é descoberta, cria-se um abismo de comunicação entre o casal, pois cada um está vivendo uma realidade emocional completamente diferente. Para quem foi traído, a narrativa é sobre trauma, mentira, humilhação e a destruição do passado. A pessoa olha para trás e se pergunta: minha vida foi uma mentira? Para quem traiu, a narrativa é muitas vezes sobre expansão, descoberta, amor e uma nova visão de futuro. Conciliar essas duas visões opostas é o trabalho mais árduo da recuperação. A técnica essencial que Perel ensina aqui é a mudança do interrogatório policial para a investigação de significado.
O instinto natural da vítima é perguntar os detalhes sórdidos. Onde vocês foram? Ela é melhor na cama? Quantas vezes? Essas perguntas, que chamamos de shopping da dor, apenas aumentam o trauma e criam imagens mentais que jamais serão esquecidas. Elas não trazem cura, trazem tormento. Em vez disso, a conversa deve evoluir para perguntas de significado. O que essa relação significava para você? O que você conseguia expressar lá que não consegue expressar comigo? Como você se sentia quando voltava para casa? Essas perguntas transferem o foco do ato logístico para a motivação emocional, permitindo que a dor se transforme em compreensão e, eventualmente, em reparação. É vital que o traidor assuma a responsabilidade pela dor causada e demonstre remorso genuíno, mas também é necessário que o traído, em algum momento, decida se quer ficar preso ao papel de vítima ou se quer tentar entender a complexidade do que houve. Ficar preso na raiva perpétua o poder do terceiro elemento sobre o casal. A compreensão retira esse poder e o devolve para dentro de casa. O processo exige que ambos aceitem que o casamento, como era antes, acabou. Aquele primeiro casamento está morto. A questão agora é: vocês têm a vontade, a coragem e a capacidade de construir um segundo casamento com a mesma pessoa, agora baseado em uma verdade crua e dolorosa, mas real? Aprofundando na raiz do problema, chegamos ao conflito central dos relacionamentos modernos, identificado por Perel: a tensão irreconciliável entre a necessidade de segurança e a necessidade de aventura. Nós queremos que nosso parceiro seja nosso porto seguro, nossa âncora, a pessoa que nos traz paz, mas também queremos que ele seja a tempestade, o mistério, a fonte de excitação e surpresa. Essas duas necessidades são fundamentalmente opostas, pois o fogo precisa de ar, distância, e a segurança precisa de terra, proximidade. A infidelidade muitas vezes acontece quando o relacionamento pende excessivamente para o lado da segurança. O casal se torna uma ótima equipe logística, sócios na administração da casa e dos filhos, mas a eletricidade erótica morre sufocada pela familiaridade. Não há mais mistério, não há mais nada a descobrir sobre o outro. O caso extraconjugal é a busca desesperada pelo elemento aventura que foi totalmente sacrificado no altar da estabilidade. A técnica para blindar ou curar a relação é reintroduzir o conceito de distância erótica. Amar é ter, mas desejar é querer. Para desejar seu parceiro, você precisa não tê-lo completamente. Você precisa vê-lo como um indivíduo autônomo, separado de você. Momentos em que o parceiro está no seu elemento, trabalhando, socializando ou apaixonado por um hobby, são momentos em que a lente da familiaridade cai e podemos vê-lo com admiração e distância novamente. É necessário aceitar que a paixão não é uma chama eterna que queima sem combustível. Ela exige intencionalidade. Esperar que o desejo surja espontaneamente após 10 anos de convivência e boletos pagos é uma fantasia infantil. A aventura precisa ser agendada, provocada e cultivada dentro da relação, ou ela será inevitavelmente buscada fora dela. O desafio prático é parar de buscar o conforto absoluto. Um pouco de incerteza, um pouco de ciúme saudável e a manutenção da individualidade são ingredientes essenciais para que o erotismo respire. Se você funde duas pessoas em uma só, não sobra ninguém para se relacionar. A separação saudável é a pré-condição para a conexão intensa. Chegamos à fase final do desenvolvimento. O que acontece depois? Esther Perel observa que muitos casais que sobrevivem à infidelidade relatam, paradoxalmente, que o relacionamento se tornou mais forte, mais honesto e mais profundo do que era antes. Isso não significa recomendar a traição como método de melhoria, mas reconhecer que a crise obriga o casal a ter conversas que eles evitaram por décadas, limpando a hipocrisia e o fingimento que existiam. A reconstrução exige um novo contrato. O traidor deve se tornar o guardião das fronteiras, sendo transparente e vigilante para reconquistar a confiança,
enquanto o traído deve trabalhar para não usar a traição como um trunfo eterno em todas as discussões futuras. É um trabalho árduo de perdoar, não no sentido religioso de absolvição, mas no sentido psicológico de parar de cobrar uma dívida que já não pode ser paga pelo passado, focando no crédito do futuro. A técnica final é transformar a experiência em sabedoria. O casal deve usar os destroços do caso para identificar o que faltava na relação. Foi falta de admiração? Foi excesso de críticas? Foi o abandono sexual? A traição é o sintoma, não apenas a doença. Ao tratar a causa raiz, vocês constroem um relacionamento à prova de balas, baseado na realidade de quem vocês são hoje, e não na promessa ingênua que fizeram no altar anos atrás. Para alguns, a melhor solução será a separação, e isso também é uma forma de cura. Mas para aqueles que decidem ficar, o caminho é olhar para o parceiro e dizer: eu vejo o que você fez, eu sinto a dor, mas eu também vejo a vida que construímos e a pessoa que você pode ser. É uma escolha de amar de olhos abertos, sem ilusões de perfeição. A infidelidade nos ensina que nada é garantido. Essa consciência da fragilidade do amor é o que deve nos manter alertas, gratos e investidos diariamente. O amor não é um objeto que você possui, é uma planta que você rega. Se você parar, ela morre ou busca água em outro lugar. A lição final é a vigilância amorosa e constante. Ao chegarmos ao fim desta palestra transformadora baseada na mente brilhante de Esther Perel, fica claro que a infidelidade não é apenas sobre o colapso moral de um indivíduo, mas uma janela complexa para as necessidades humanas mais profundas de conexão, novidade e significado. Percebemos que condenar é fácil, mas compreender é um ato de coragem que pode salvar não apenas relacionamentos, mas a própria sanidade de quem vive esse furacão. A traição nos força a sair do piloto automático e a encarar a verdade crua sobre o estado da nossa união e da nossa própria alma. Você aprendeu que é possível amar e trair, que o desejo se alimenta do mistério que a rotina tenta matar e que a recuperação, embora dolorosa, pode ser o portal para um relacionamento muito mais honesto e vibrante. A ideia de que o casamento acabou dá lugar à pergunta: qual casamento estamos dispostos a construir agora? O primeiro casamento pode ter morrido na descoberta da traição, mas o segundo pode nascer da honestidade radical que surge nos escombros. Eu convido você a não usar as informações deste vídeo como uma arma para atacar ou se defender, mas como uma ferramenta de cura e prevenção. Olhe para o seu relacionamento hoje. Onde está o mistério? Onde está a individualidade? Vocês estão apenas sobrevivendo lado a lado ou estão cultivando o desejo ativamente? Não espere uma crise para fazer essas perguntas vitais. A melhor hora para repensar a fidelidade e o desejo é agora, enquanto a estrutura ainda está de pé. Lembre-se de que a perfeição não existe e que a humanidade é falha, mas é na capacidade de reparar, perdoar e reinventar que reside a verdadeira força do amor duradouro. A infidelidade é um terremoto, sim, mas muitas cidades são reconstruídas mais fortes e mais belas após o desastre, desde que haja vontade e engenharia emocional para isso. A escolha de como essa história termina está, e sempre esteve, nas suas mãos. Se este conteúdo expandiu sua mente e tocou seu coração, faça parte da nossa comunidade que busca entender a complexidade das relações humanas. Inscreva-se agora no canal Mentes que Pensam, deixe seu like para que o YouTube leve essa mensagem a quem precisa de clareza em meio à dor e comente abaixo: você acredita que é possível um relacionamento se tornar melhor após uma traição? Sua opinião é valiosa para nós. Até o próximo vídeo.